Muito bom dia a todos e a todas. Recebemos para esse bate-papo especial Carlos Silva Filho, presidente da ISVA, Associação Internacional de Resíduos Sólidos. Bom dia, Carlos. Termos você conosco no 14º Seminário Nacional de Resíduos Sólidos é um grande prazer e uma honra enorme termos um profissional brasileiro na presidência da Associação Internacional de Resíduos Sólidos. Carlos, em 2014, foi divulgado um estudo com o registro dos 50 maiores lixões existentes no mundo. E em 2017, a ISVA divulgou o roteiro para fechamento dos lixões. Você, como vice-presidente, e o então presidente da ISVA estiveram presentes na inauguração do primeiro aterro sanitário de Brasília, que propiciou o fechamento do lixão da estrutural, considerado o segundo maior em tamanho ainda em operação. Os catadores que ali trabalhavam foram incorporados e contratados pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal como prestadores de serviços públicos na coleta e no processamento dos materiais. Eu te pergunto, Carlos, além do lixão da estrutural, houve o fechamento de outros dos 50 lixões? Se fechados, houve a inclusão produtiva dos catadores em suas atividades? E a ISVA tem atuado também nas questões sociais e ambientais como seus princípios? Oi, Kátia, bom dia. É um prazer estar aqui nessa conversa com você, em que a gente pode trocar essas ideias depois de tantas relações mantidas aí ao longo dos anos, em que justamente culminou com o resultado concreto do fechamento do lixão da estrutural em Brasília e inauguração do aterro sanitário de Brasília, fruto justamente de um trabalho conjunto em que a gente atuou ali pela ISVA, através do roteiro, pelo fechamento dos lixões. Além do lixão da estrutural, a ISVA vem apoiando o processo de encerramento de outros lixões no mundo, e no momento nós estamos acompanhando o processo de um lixão no Líbano e de outro em Omã. Então, realmente nesse mesmo processo, e muito a partir das lições aprendidas em Brasília, aprendidos no processo de encerramento da estrutural. Uma pauta constante, e aí foi até, eu diria, este grande aprendizado que tivemos no caso aqui do Brasil, é a inclusão dos catadores, é a inclusão social, é a formalização desses trabalhadores, para que possam continuar tirando o seu sustento a partir da triagem dos materiais recicláveis, mas em condições mais humanas, em condições mais profissionais, com os equipamentos necessários. E é princípio da ISVA a atuação, a promoção da gestão sustentável de resíduos sólidos ao redor do mundo, com base justamente nessa questão de respeito ao tripé da sustentabilidade, do ambiental, do social e do econômico. E nesse sentido, além dos processos de fechamento dos lixões, a ISVA tem um projeto muito especial, que é o projeto de bolsa de educação para as crianças que trabalham em lixões ao redor do mundo. Então, hoje nós temos esse projeto rodando em 5 países, já conseguimos tirar mais de 200 crianças dos lixões, pagar a Bolsa Escola para essas crianças, para que possam estudar, e um sustento para as famílias, porque muitas dessas crianças acabam, ao trabalhar no lixão, contribuindo com o sustento em casa, e esse era um problema das famílias deixarem as crianças estudar, porque as famílias perdiam esse sustento. Então, essa bolsa também envolve isso. E é um projeto maravilhoso. Nós tivemos, no ano retrasado, em 2019, a primeira criança que a ISVA tirou de um lixão na Nicarágua, entrando na faculdade de medicina. Então, foi um passo assim, para a gente muito emblemático, que mostra que quando o setor se une, quando há o conhecimento técnico, nós conseguimos fazer a mudança na vida das pessoas. Muito bom, agora vamos continuar para fechar os lixões nossos aqui do Brasil, né? Um esforço muito grande. E sobre a experiência que você falou, Carlos, nós publicamos Como Fechamos o Lixão, a ISVA fez a tradução para o inglês, divulgou no site da ISVA, a
Diz fez a tradução para o espanhol, então hoje nós temos o processo de fechamento do lixão de Brasília com a inclusão dos catadores em português, espanhol e inglês. Muito obrigada pela sua participação. Kátia, só uma novidade aí também, nós estamos trabalhando na coalizão pelo fim dos lixões da América Latina e Caribe, um programa da ONU, que vai ser lançado em breve, um roteiro da ONU pelo fim dos lixões nos países da região, e vem muito justamente do aprendizado deste material e desse projeto que foi de Brasília, então se tornando realmente um case consolidado mundial. Feliz. Obrigada, Carlos. Carlos, a ISVA tem trabalhado com a poluição provocada pelos resíduos plásticos que, lançados nos solos, nos cursos d'água, acabam sendo arrastados até os mares e oceanos, de onde chegam e não tem como sair. A vedação pela China da importação dos Estados Unidos de resíduos, em especial plásticos ditos recicláveis, provocou a crise da coleta seletiva naquele país. Demonstrou de forma inequívoca que os altos índices de reciclagem que foram divulgados pela EPA americana, em particular de resíduos plásticos, não correspondiam à realidade dentro do país. Computava aí também como reciclável o material que era exportado para a China e outros países, mesmo que naqueles países eles não fossem 100% aproveitados. Eu tenho duas perguntas, Carlos. A primeira, o que pode significar, na sua opinião, essa reviravolta da China, que inclusive está se rebatendo na atitude de 11 países que recebiam também esse tipo de resíduo dos Estados Unidos? Bom, o que nós temos aí, na verdade, eu diria não só o impacto nos Estados Unidos, o impacto também na Europa, porque muitos desses países contabilizavam, sim, nas suas metas de reciclagem, esses resíduos exportados para a China, para a questão, alguns países da África, trazendo aí um número, vamos dizer assim, irreal, como você colocou, de materiais que supostamente seriam reciclados e a gente sabe que infelizmente não era. Esses materiais, se pensar de um lado da China, eles acabavam sendo matéria-prima para novos processos produtivos, mas ainda tinham que passar por uma triagem por lá. E com esta decisão da China, que percebeu que não estava recebendo somente materiais recicláveis e percebeu que o seu próprio mercado interno poderia suprir a demanda de matéria-prima secundária lá, vários países tiveram que rever os seus conceitos. E o que nós estamos percebendo no âmbito da ISVA é que isso, vamos dizer, culminou com a aceleração de um processo de análise realmente do potencial de reciclagem de uma série de materiais nesses próprios países. E combinado com isso, de análise de alternativas tecnológicas adequadas para processar todo este volume de resíduos. Porque uma coisa que nós atuamos no setor sabemos, muitas vezes determinados materiais são tidos como recicláveis, mas que na prática eles acabam não tendo uma reciclabilidade. Então, e antes isso acabava sendo exportado, né, para esses outros países. Agora, nós precisamos muito mais de uma análise efetivamente do potencial reciclável desses materiais e de outras alternativas para dar conta de um volume que é crescente, de um volume que realmente vem numa curva ascendente e que também precisa de uma atenção, porque a reciclagem, existe um livro famoso, eu creio que todos os que nos ouvem conhecem, que é o Cradle to Cradle, ou do berço ao berço, que fala o seguinte: a reciclagem é ser menos mal, ser bom é evitar a produção de resíduos sólidos. Então, é nessa tensão que eu vejo que a decisão da China desperta um pouco da necessidade de reflexão e da necessidade de atitudes mais voltadas à não geração de resíduos. Causou um impacto muito grande. Eu tenho acompanhado as informações da EPA e realmente tem um período que não tem dado. Os últimos anos estão sem dado, porque eles publicavam aquelas informações e agora não sabem como vão tratar. Eu, inclusive, vi uma matéria sobre profissionais da China
abrindo as indústrias de reciclagem de plástico nos Estados Unidos. Vieram para os Estados Unidos processar lá. Exatamente, Carlos, dentro desse mesmo raciocínio que você acabou de falar, o que é reciclável potencialmente, mas o que tem viabilidade de ser reciclado, né? Aqui no Brasil nós temos várias coletas seletivas com vários materiais sendo coletados que na hora de você mandar para a fábrica não tem viabilidade. Então a pergunta que eu te faço, a segunda pergunta dentro do assunto é: no Brasil, o que você entende que deveria ser feito para viabilizar um verdadeiro sistema de logística reversa de embalagens dentro deste conceito do que você acabou de falar, com viabilidade de ser reciclado o material que a população separa na casa e o caminhão da coleta seletiva colhe? Não, perfeito, Kátia. A gente não está muito diferente dessa situação mencionada, em que temos um volume crescente de resíduos e índices de reciclagem estagnados ao longo aí de uma década, vamos contar a partir da edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, apesar das várias iniciativas que conhecemos, apesar da atuação aí diária de catadores, de cooperativas, de campanhas, realmente esses índices não conseguem avançar. Na minha percepção, o que a gente vê são algumas falhas estruturais nesta cadeia, vamos dizer assim, neste setor. Quais falhas estruturais? Primeira, a questão das infraestruturas insuficientes para realmente dar conta deste volume de material, seja no âmbito de sistema de coleta seletiva, seja no âmbito de unidades de triagem. O outro ponto que eu vejo é que nós ainda não temos um mercado estruturado no Brasil para absorver todos esses produtos. É o que você falou. Muitas vezes ele vem da coleta seletiva, ele tem um potencial de reciclagem, mas quando chega na ponta, não tem quem compra, não tem quem usa este material na reciclagem. Então, aí nós temos o problema, seja se o mercado para a transformação desses produtos que não está ainda estabelecido no Brasil, seja porque esses produtos não foram desenhados, não foram fabricados com as plenas condições de serem reciclados. Um caso que eu assisti outro dia é daquelas garrafas de leite que tem nos supermercados aí de algumas marcas, que por fora ela é um branco leitoso e por dentro ela é cinza. Esse material é um material plástico, mas ainda não existe tecnologia para reciclar justamente por conta dessa composição. Então, às vezes a pessoa, o consumidor, está comprando achando que por ser plástico é reciclável, mas na hora que isso bate numa cooperativa, na hora que isso vai para uma central de triagem, realmente vira rejeito porque não existe viabilidade dessa reciclagem. E o último ponto que eu diria é justamente a falta de justiça tributária para com esses materiais. Nós temos, em muitos casos, bitributação, nós temos, em muitos casos, alíquotas de impostos muito mais elevados para o material reciclável do que para a matéria-prima virgem. Então, acaba que a indústria, por conta de uma decisão do consumidor, opta por aquilo que vai custar menos, porque na hora da escolha de compra, nós ainda não temos uma consciência de consumo sustentável, na hora da opção de compra, vai pelo produto mais barato, e invariavelmente é o produto que usou a matéria-prima virgem. Então, nós precisamos justamente ter essa composição desses elos integrados para que possamos avançar. Desculpe, e muitas vezes, Carlos, muitas vezes não, sempre se coloca no valor do produto o valor da distribuição, claro, porque para um produto chegar na Ilha do Marajó, que foi fabricado em São Paulo, eu tenho que ter todo o custo, mas não se coloca no custo do produto o valor do retorno, que deveria estar computado ali no produto, porque neste caso pagaria o consumidor e não o cidadão, né? Eu quero comprar aguinha numa garrafinha? Quero, mas eu vou pagar o preço dela ter chegado a mim e o valor até chegar na fábrica para poder refazer. E aí nós incluímos aqui na indústria brasileira só deste valor, só o valor da ida, faltando do retorno. E sobre esse assunto importantíssimo que você falou dos tributários, o Distrito Federal, em 2016, fez uma lei onde toda comercialização de material reciclável que sai do Distrito Federal, o ICMS caiu de 12% para 1%. Então, já foi aí uma contribuição para a gente conseguir vender com mais possibilidade para fora.
Com certeza. Eu costumo brincar que se nós lermos todas as leis ambientais favorecem o reciclável e a reciclagem, até com princípios e metas audaciosas. Quando a gente vai ler as leis tributárias, é totalmente o contrário, demoniza e acaba prejudicando, onerando, sobretaxando esses materiais. Então, um trabalho que precisamos fazer, eu acredito que as nossas instituições devem liderar esse trabalho, é de harmonizar os conceitos. Nós só vamos conseguir avançar e gerando renda, gerando novos produtos, gerando investimentos para toda uma indústria, a partir do momento em que os órgãos fazendários, como esse exemplo do Distrito Federal que você mencionou, entenderem que isso vai ser um benefício e não uma renúncia de receita. Muito obrigada. Agora, se você achou que íamos ficar por aqui, Carlos, nós temos umas novidades. As novas gerações também querem saber o que está sendo feito para melhorar a situação da gestão dos resíduos no Brasil. E nós temos para você, Carlos, 3 perguntas de crianças. Uma delas foi ganhadora do concurso Dia de Sol, uma campanha de conscientização sobre os resíduos sólidos promovida pela AB Seção São Paulo. Então, teremos aqui nossos jovens repórteres, a Alicia Bianca Fernandes Silva, que foi a vencedora do concurso de desenho infantil do Dia de Sol em 2019, a Mila Guabô Campos Torres, que é de Pernambuco, e o Tomás Montenegro Pugliese, de Brasília. Vamos às perguntas para você, Carlos. Oi, meu nome é Alice, sou de Boa Vista, Roraima, e a minha pergunta é: como a reciclagem contribui para uma sociedade mais sustentável? Oi, Alice. Primeiro, parabéns pelo concurso do Dia de Sol, e a gente apoia desde o início esse concurso, e é gratificante ver a contribuição das crianças e jovens. E a reciclagem contribui de uma série de formas, seja por trazer de volta matéria-prima, aproveitar recurso que não precisa ser extraído da natureza para a fabricação de novos produtos, seja por economizar outros recursos naturais, então, por exemplo, o uso intensivo de água e de energia para extração e fabricação a partir da matéria-prima virgem, e também por reduzir as emissões de gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. Então, esse é um aspecto fundamental em que todos os cidadãos deveriam aderir aos sistemas de coleta seletiva, fazer a separação na fonte dentro de casa e realmente contribuir com esses avanços. Carlos, muito obrigada. Vamos ouvir agora a Mila Guabô Campos Torres, que é de Pernambuco. Oi, Carlos. Meu nome é Mila, eu tenho 7 anos, vou fazer 8 esse mês. E eu queria saber se a gente faz composteira aqui, e eu queria saber se tem alguma coisa que a gente possa melhorar. A gente está fazendo com papel higiênico, folha seca, palha, capim, resto de comida sem ser cozida e esterco de vaca. Olha como tá ficando. Mila, que legal, nossa, tô apaixonado pela iniciativa e estou pensando aqui o que fazer para melhorar, e o que me vem à cabeça é que você pode ensinar os seus amiguinhos, as suas amiguinhas, os vizinhos, de seguir nas mesmas práticas. O exemplo de vocês é um exemplo incrível. E por outro lado, pensando aí na sua composteira, é realmente assegurar que o composto seja aplicado para melhorar o solo aí do lugar onde você vive, da cidade onde você mora, e também garantir que os outros resíduos, que seriam os recicláveis secos, sejam separados para coleta seletiva. Mas eu vou falar para você, para melhorar, é você ser essa professora, como você já explicou aqui no vídeo para a gente, para ensinar os seus vizinhos, a sua comunidade,
e agora aqui no vídeo, no evento, todos nós que estamos assistindo de como fazer e como agir realmente em prol do meio ambiente. Obrigada, Carlos. E agora você vai ouvir mais uma pergunta do repórter Mirim, que é o Tomás Montenegro Pugliese, de Brasília. Oi, Carlos, eu sou o Tomás de Brasília. Como é que a gente poderia ajudar a separar o lixo da forma certa? Tomás, eu diria o seguinte, começar pelo básico, é isso que a gente fala comumente para todo mundo que quer saber como fazer. E começar pelo básico significa ter pelo menos 2 cestinhos de lixo dentro de casa. Um em que você coloca aquele lixo mais seco, aquele lixo de embalagens, e o outro em que coloca o resto de comida, o papel do banheiro, sanitário, fralda, se tiver bebê em casa, que seriam as 2 frações. Como um passo além, já que você é um jovem interessado nesse assunto e vai liderar as futuras gerações, eu diria o seguinte, já começar com um 3º cestinho, em que em um teríamos esses recicláveis secos que a gente conhece, metal, plástico, vidro, papel e papelão. No outro, só resto de comida para justamente uma coleta de orgânicos e aproveitamento para compostagem, como a Mila mostrou para a gente no outro vídeo. E esse 3º lixinho, que deve ser o menor deles, aquilo que a gente chama de rejeito, aquilo que não dá para aproveitar. Então, o guardanapo, a fralda, a bituca de cigarro, se tiver ainda esse caso na sua casa, o papel de banheiro, vai para esse lixinho do rejeito. Mas segue em frente, que com certeza a gente vai conseguir melhorar com toda essa juventude que mostrou para a gente agora o interesse no assunto e que mostra esse engajamento que falta muito na nossa geração, na minha geração, e realmente a gente precisa desse tipo de interesse para poder mudar a situação atual. Muito obrigada, Carlos. Em nome da ABS, da Câmara Temática de Resíduos Sólidos e de toda a organização deste seminário, nós te agradecemos pela sua presença no nosso evento e também agradecemos os nossos jovens repórteres, a Alice, a Mila e o Tomás. Carlos, antes de encerrar, queria te dar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Kátia, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estarmos aqui conversando. Realmente é muito gratificante ver o interesse desses jovens neste tema resíduos sólidos. Hoje nós estamos num momento de pandemia em que as preocupações são outras em vários locais, mas que a gente não pode esquecer do nosso dia a dia. E a gestão de resíduos é um tema essencial para o nosso dia a dia, para o futuro das nossas crianças, das nossas cidades, e para que a gente tenha realmente um lugar melhor para viver, que é isso que todos desejamos. Parabéns para a ABS, parabéns para a Câmara Temática de Resíduos Sólidos, por essa iniciativa, pelo evento, pelo seminário, e por sempre trazer esses temas para debate junto à sociedade. Muito obrigado de novo, um prazer sempre conversar com você. Muito obrigada a você, Carlos, a todos os que aceitaram o convite para participar deste Seminário Nacional de Resíduos Sólidos e que tenhamos todos excelentes momentos na discussão e no aprofundamento das questões relativas à melhoria da gestão dos resíduos sólidos e, principalmente, inspiração para colaborarmos com o encerramento de todos os lixões que ainda funcionam no nosso Brasil. Grande abraço para você, grande abraço a todos. Um abraço, obrigado, Kátia.